E aí, galera do Test Driver, tudo beleza? Fernando aqui, diretamente da Polônia. Como é que tá o pessoal no Brasil? Tudo em ordem? Hoje a gente vai colocar à prova essa belezinha aqui, o novo Opel Mokka GS Hybrid. Olha só, meus amigos, que máquina imponente! Começando pelo exterior, o Mokka GS Hybrid já chega mostrando a que veio com esse design que a Opel chama de bold. E eu concordo plenamente, é um carro que não passa despercebido, né? Essa frente com a grade visor que integra os faróis em um único elemento escuro dá uma sensação de largura e modernidade incrível. É uma linguagem visual bem diferente do que a gente vê por aí, com um toque futurista que realmente se destaca no trânsito. Essa versão GS especificamente realça ainda mais essa pegada esportiva. Reparem nos detalhes em preto brilhante, como o teto, as capas dos retrovisores e as rodas de liga leve, que dão um contraste fantástico com a cor da carroceria. O perfil lateral é bem dinâmico, com linhas ascendentes que terminam em uma traseira mais compacta, mas igualmente estilosa, com as lanternas de LED afiladas. É um crossover compacto, sim, mas com uma presença de SUV maior, sabe? Ele tem aquela pegada de carro urbano, ágil, mas com a robustez visual que a gente espera de um utilitário. Sem falar na cor, que é um show à parte. Bom, hora de dar a partida nesse coração híbrido. Vamos ver como ele se comporta. Ao girar a chave, ou melhor, apertar o botão, o que a gente ouve é aquele ronco característico do motor de 3 cilindros, mas aqui com um toque extra da eletrificação. Não é um barulho estrondoso, claro, mas um som contido que já mostra a proposta do carro, eficiência e agilidade para o dia a dia. É um som suave, mas que tem um tempero. E lá vamos nós, meus amigos, para nossa primeira volta com o Opel Mokka GS Hybrid. Já de cara, a sensação ao volante é de um carro muito bem acertado. A direção é leve na medida certa para a cidade, mas com um peso agradável que transmite segurança em velocidades mais altas. A suspensão, mesmo sendo um crossover, absorve muito bem as imperfeições do asfalto aqui da Polônia, que, convenhamos, tem seus desafios. Não é um carro duro, mas também não é molenga. Encontrou um equilíbrio muito bom. O sistema híbrido leve de 48 volts faz a sua parte desde os primeiros metros. Aquele torque elétrico inicial dá um empurrãozinho bem-vindo, especialmente nas arrancadas e retomadas. A gente sente que o carro responde rápido, sem hesitação, o que é fundamental no trânsito urbano. Para quem não está familiarizado, o mild hybrid ou híbrido leve não permite que o carro rode puramente no modo elétrico por longas distâncias, como um híbrido plug-in. Mas ele auxilia o motor a combustão, reduzindo o consumo e as emissões, e também oferece aquele boost de potência em momentos-chave, como nas acelerações. No caso do Mokka, são 21,2 cavalos extras do motor elétrico, que se somam aos 136 cavalos do 1.2 turbo. O resultado é uma potência combinada de 145 cavalos, que é bem respeitável para um carro desse porte. Pensando no mercado brasileiro, onde o Mokka não é vendido, ele se posicionaria em um segmento bem concorrido, brigando com modelos como o Volkswagen Nivus, o Fiat Pulse Abarth, quem sabe até um Hyundai Creta ou um Chevrolet Tracker. Mas ele traz uma proposta de design e de tecnologia um pouco diferente, mais europeia, com um toque de sofisticação e irreverência. O Nivus, por exemplo, tem uma pegada mais esportiva, mas o Mokka tem um estilo mais ousado, com vincos bem marcados e uma personalidade forte. O Pulse Abarth é puro desempenho, mas o Mokka busca um equilíbrio entre performance e eficiência, com um design mais exclusivo. A cabine é muito agradável, os materiais são de boa qualidade e o acabamento da versão GS é caprichado. Os bancos são confortáveis e dão bom apoio. A posição de dirigir é elevada, como se espera de um crossover, o que proporciona uma excelente visibilidade. Os retrovisores são grandes, ajudando a ter uma boa noção do que acontece ao redor. A ergonomia dos comandos é intuitiva. Tudo está onde você espera que esteja. Não tem mistério. E o painel digital, junto com a central multimídia, formam uma tela integrada que é um show à parte, com gráficos nítidos e informações claras. Essa é a modernidade que a gente espera de um carro novo.
É um carro que te abraça, sabe? Te deixa confortável para enfrentar o dia a dia. Opa! Chegamos a um túnel. Momento perfeito para sentir um pouco mais da acústica desse motor e da transmissão EDC6. Vamos lá, pé no acelerador. O ronco do 3 cilindros, amplificado pelo túnel, fica mais evidente, mas ainda assim não é algo que incomode. É um som encorpado, que te dá uma sensação de potência, sem ser exagerado. A transmissão responde rápido, as trocas de marcha são suaves e precisas e o carro ganha velocidade de forma consistente. Aquele empurrãozinho elétrico faz diferença, viu? É um prazer acelerar um pouquinho mais forte aqui dentro. Saindo do túnel e voltando para o fluxo normal, continuo impressionado com a suavidade do conjunto. A transmissão EDC6, que é uma caixa de dupla embreagem, faz um trabalho excelente. Não há trancos e as trocas são quase imperceptíveis na maioria das situações. Isso contribui muito para o conforto a bordo, tanto para o motorista quanto para os passageiros. É uma transmissão que se adapta bem ao estilo de condução, seja você mais calmo ou um pouco mais apressado. Falando em interior, o espaço interno é adequado para um crossover compacto. 4 adultos viajam com um conforto razoável, e para 5, em viagens mais curtas, também é possível. O porta-malas tem um bom volume para a categoria, o que é sempre um ponto positivo para quem busca um carro familiar ou para viajar. A modularidade dos bancos traseiros também ajuda a ampliar o espaço de carga quando necessário. A tecnologia a bordo é um dos pontos altos do Mokka. Além das telas digitais que já mencionei, ele vem com uma série de assistências ao motorista. Controle de cruzeiro adaptativo, assistente de permanência em faixa, frenagem autônoma de emergência. São recursos que aumentam muito a segurança e o conforto, especialmente em viagens mais longas ou no trânsito pesado. É a Opel mostrando que não tá para brincadeira no quesito tecnologia embarcada. E o sistema de infoentretenimento é bastante intuitivo, compatível com Apple CarPlay e Android Auto, claro. Conectar o celular é fácil e a navegação pelos menus é fluida, sem travamentos. Outro detalhe que me chama a atenção é a qualidade da iluminação interna e externa. Os faróis de LED são excelentes, com um poder de iluminação que garante muita visibilidade à noite. E a luz ambiente dentro da cabine cria uma atmosfera muito agradável, especialmente em viagens noturnas. São esses pequenos toques que fazem a diferença na experiência de uso. Sobre o consumo, que é um dos grandes atrativos de um híbrido, a Opel promete uma média combinada de 4,8 litros por 100 km, o que, convertendo para o nosso sistema, daria algo em torno de uns 20,8 km por litro. Um número espetacular, né? Mas a gente sabe que números de laboratório são uma coisa e a realidade do dia a dia é outra bem diferente. Com o pé um pouco mais pesado, como a gente costuma fazer nos nossos testes dinâmicos, é natural que esse número seja um pouco maior. Mas já adianto que, mesmo assim, a eficiência do conjunto é notável para um crossover a gasolina. O sistema híbrido realmente ajuda a economizar combustível, especialmente no anda e para da cidade. É um carro que te convida a dirigir de forma mais consciente, para aproveitar ao máximo a tecnologia híbrida. A cada parada, o motor desliga suavemente e religa de forma imperceptível, economizando cada gota. A transição entre o motor elétrico e o a combustão é tão fluida que você mal percebe. Agora, meus amigos, chegou a hora de colocar a suspensão do Mokka à prova. Encontramos um trecho aqui que simula bem as nossas ruas brasileiras, com alguns buracos e irregularidades. É o famoso teste de sobrevivência para o conjunto de amortecedores e molas. Vamos ver como ele se sai. Passando pelos obstáculos, o Mokka surpreende positivamente. A suspensão, que já se mostrou confortável no asfalto liso, mantém a compostura aqui. Os impactos são bem absorvidos e a cabine não sofre com chacoalhadas excessivas. Não há batidas secas, nem ruídos indesejados. O curso da suspensão parece adequado e o carro não raspa o fundo com facilidade, o que é um ponto crucial para um crossover que se propõe a enfrentar diferentes tipos de terreno. O controle de carroceria é bom, com pouco rolamento em curvas, mesmo com a altura maior.
Para quem busca um carro para o dia a dia que não te castigue em pisos ruins, o Moka se mostra uma excelente opção. Saímos das ruas ruins e pegamos a estrada, meus amigos. Agora é hora de ver como o Opel Mokka GS Hybrid se comporta em velocidades de rodovia, onde a estabilidade, o desempenho e o conforto acústico são cruciais. Pé no acelerador para sentir o motor 1.2 turbo de 145 cavalos em sua plenitude. A primeira impressão é que o carro é muito estável em alta velocidade. A direção, que era leve na cidade, ganha um peso ideal na estrada, transmitindo muita segurança. O Mokka se mantém firme na trajetória, sem flutuações, mesmo em trechos com vento lateral. Isso é um ponto muito positivo e mostra o bom acerto do chassi e da suspensão. O motor 1.2 turbo, apesar de ser um 3 cilindros, não faz feio na estrada. As retomadas são vigorosas e o carro ganha velocidade com bastante facilidade, permitindo ultrapassagens seguras. Os 230 Nm de torque, disponíveis em uma faixa ampla de rotações, fazem toda a diferença. Ele empurra bem e o câmbio EDC6 trabalha em perfeita sintonia, sempre encontrando a marcha ideal para manter o motor na faixa de torque mais eficiente. A velocidade máxima declarada de 209 km por hora é mais do que suficiente para qualquer estrada, e o Mokka atinge velocidades de cruzeiro elevadas sem esforço aparente. O isolamento acústico também merece destaque. Mesmo em velocidades de rodovia, o ruído do vento e dos pneus é bem contido. O motor, claro, se faz presente em acelerações mais fortes, mas em velocidade constante ele trabalha em rotações baixas e de forma silenciosa. Isso torna as viagens longas muito mais agradáveis e menos cansativas. Você consegue conversar na cabine sem precisar levantar a voz. E a experiência de áudio da central multimídia também é potencializada por esse bom isolamento. Os sistemas de segurança ativa, como o assistente de permanência em faixa e o controle de cruzeiro adaptativo, são verdadeiros aliados na estrada. Eles reduzem a fadiga do motorista e aumentam a segurança, corrigindo a trajetória ou mantendo a distância do carro à frente automaticamente. É como ter um copiloto eletrônico que te ajuda a dirigir de forma mais relaxada e segura. A frenagem também é eficiente e transmite confiança, com pedais bem modulados. É um carro que te dá a certeza de que você está no controle, mas com uma rede de segurança tecnológica por trás. E chegou a hora da verdade, meus amigos. Vamos para o nosso desafio de aceleração de 0 a 100 km por hora, o famoso Drag Reality Check. A Opel promete 8.2 segundos para essa versão híbrida. Será que ele entrega? Pé no fundo e... Uau! O carro sai com vontade. O motor elétrico dando aquele empurrãozinho inicial que faz a diferença. A transmissão EDC6 engata as marchas rapidamente e o Mokka ganha velocidade de forma progressiva. O resultado, medido pelo nosso drag, foi de 9.5 segundos. Uma diferença de 1.3 segundos em relação ao prometido pela fábrica. É uma perda considerável, mas que reflete a realidade do uso em condições normais, com o carro em sua carga real e sem as condições ideais de pista e temperatura de testes de laboratório. Um motor de 3 cilindros, mesmo com boost elétrico, parece sentir um pouco a carga máxima, mas ainda assim é um tempo respeitável. Para recapitular, temos aqui um motor 1.2 turbo de 3 cilindros a gasolina com 136 cavalos, auxiliado por um motor elétrico de 21,2 cavalos, totalizando 145 cavalos de potência combinada. É um conjunto moderno, com um sistema híbrido leve de 48 volts, focado em eficiência e um bom desempenho. E no nosso teste, a média foi de 12,5 km por litro. Olha, meus amigos, o Opel Mokka GS Hybrid é uma grata surpresa. Ele entrega um design arrojado, tecnologia de ponta e um conjunto mecânico eficiente e divertido de dirigir. É um crossover que se destaca na multidão e oferece uma experiência de condução muito agradável, seja na cidade ou na estrada. Se ele viesse para o Brasil, certamente faria muito barulho no segmento. E você, o que achou? Conta pra gente nos comentários. Não esquece de deixar o seu like,
compartilhar com a galera e se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos testes. A gente se vê no próximo destino. Valeu!